Fala galera da vida, hoje bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Aquele agradecimento especial, como sempre, para toda essa galera que é membro do nosso canal. E nessa aula nós vamos falar sobre um outro recurso com try, eu sei, uma peregrinação longa nessa parte de sessões, que é o try com recursos. Na verdade, nem sei se o nome em português é esse, a gente chama de try with resources. E a gente vai criar então dentro de exception.test, outra classe, try with resources test 01. Bom, vou fazer um pequeno exemplo aqui de como funcionaria um código, né, para você ler um arquivo usando Java. Vamos criar um método public static void ler arquivo e nós vamos fazer o seguinte: tem uma classe chamada reader. Essa classe reader do pacote java.io é uma das classes responsáveis para trabalhar com a leitura de arquivos, tá? Então eu vou criar ela aqui como null. Estou criando essa variável de referência e dando o valor null para ela, porque você já vai entender por que eu estou criando separadamente. Em seguida, nós precisamos, reader ler o arquivo. Então, a gente pode utilizar um buffer reader, que é uma versão, digamos, mais otimizada, que utiliza um buffer. E nós temos aqui um file reader. Não se preocupe que a gente vai entrar numa peregrinação em relação ao arquivo. Mas, por enquanto, eu só quero que você entenda o que está acontecendo. Como você pode ver, FileReader lança uma exceção, que é a File Not Found Exception, tá? Então você pode apertar Alt e Enter, né? E tem duas opções: ou você adiciona a assinatura no método e joga bronca batata quente para quem chamou, ou você surround with try catch. Legal. Você sabe que você está pedindo um recurso do sistema operacional. E o reader, ele tem um método chamado close. Ou seja, todas as vezes que você lê alguma coisa, você precisa fechar. Como você pode ver, nós temos o reader.close aqui, mas lembre-se, nós podemos ter uma exceção. Aí, você que não assistiu o Dev Dojo e está assistindo agora, provavelmente faria um negócio desse. E nós estamos duplicando um código que é extremamente feio. Como você assistiu o Dev Dojo, você sabe que esse cara deveria ir para o finally, né? Então você tem reader.close no finally. Mas nós temos uma exceção aqui. Qual é essa exceção? Esse close ele lança também uma exceção que é do tipo checked, que é a IOException. Então o que você faz? Você coloca um outro try catch. Mas aí tem um problema. O reader ele pode ser nulo, tá? Então por que a gente criou o reader aqui? Porque se você passar o reader aqui para baixo, ele vai ser válido para dentro do bloco try. Então a gente nunca poderia utilizar o reader dentro do bloco finally. É por isso que eu estou declarando a variável de referência fora do bloco try, porque assim eu posso utilizar essa variável de referência aqui. Então, como você pode ver, agora que nós estamos utilizando essa variável de referência, não tem garantia nenhuma, de que quando chegar aqui essa variável não vai ser nula, porque digamos que deu uma exceção aqui, essa variável nunca foi referenciada, nunca teve uma referência para um objeto, e nós temos certeza que o finally ele vai ser executado. Pum, no pointer exception. Aí você vai fazer o seguinte, você vai ter certeza absoluta que você não tem o reader como nulo, então você está adicionando agora um if. E pronto, para ler um arquivo você fez esse código aqui, que muitas pessoas vão falar, por isso que você não deve utilizar Java e deve ir para linguagens alternativas hippies como Python e Node. Brincadeira. Então, no geral, esse é um código feio, não tem como falar. Isso é feio, E a galera do Java sabe que isso é feio, eles vieram com uma nova alternativa, Que é você utilizar o try with resources. Então, se a gente vir aqui, Eu vou renomear esse cara para ler arquivo 2 e vou criar outro método. Public static void ler arquivo. Bom, nós vamos fazer umas pequenas mudanças. A primeira o try com recursos tem a seguinte sintaxe. Você coloca try, você abre e fecha parênteses, E você tem o catch normalmente. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, a IOException. E aqui dentro, você declara a variável, Você declara a variável e instancia o objeto. Então, esse reader, que nós temos aqui, viria para cá, como reader. E nós vamos inicializar esse objeto todo aqui. O que esse try com recursos ele está fazendo,
ele está se encarregando de tomar conta de fechar a conexão dessa variável de referência, né? Então, para isso, a gente tem que seguir uma regra. Você só pode colocar objetos, né, ou variáveis de referência dentro do Try with Resources que implementem a interface Closable ou Auto-Closable. Então, nós temos a interface Closable, o Reader implementa Closable e o Closable, né, é um Auto-Closable. Por que a gente tem essa regra? Porque lembra do polimorfismo? Nós temos certeza absoluta de que o Java vai conseguir chamar o close. Por quê? Porque o reader ele implementa a closable e closable tem apenas um método que é o close. Então, o Java vai se encarregar de fazer essa chamada. Então, como você pode ver, nós estamos fazendo a leitura do arquivo e praticamente agora nós não temos que ficar se preocupando em chamar o finally e fechar, porque o Java vai tomar conta para a gente. Tá? Mas tem um pequeno detalhe que você tem que aprender também nesse cara. Lembra que eu falei que quando você está trabalhando com try e catch, você precisa ou do try catch ou do try finally. Mas quando você está trabalhando com try with resources, você pode remover o catch. Porém, você é obrigado a utilizar o throws e a exceção que está sendo lançada, a exceção do tipo checked. Porém, é possível apenas com try with resources criar sem o catch ou o finally. Você tem essa opção também. Apesar de que um try sem catch é tipo Romeu sem Julieta, né, mano? Então a gente deixa aqui o catch. Então, como você pode ver, o Java ele vai fazer a instanciação, né? Nós estamos fazendo a instanciação do objeto aqui. O Java vai se encarregar de fechar quando esse cara termina de ser utilizado. Então, por exemplo, a gente pode fazer um pequeno exemplo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo pacote dentro de exception e vamos renomear, né? Ou quer dizer, deletar esse aqui e vamos chamar ele de domínio. Então, nós temos esse domínio aqui, nós podemos remover ele. E aqui dentro nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma classe leitor 1 e nós vamos criar também outra classe leitor 2. Leitor 1 implementa closable. Como nós estamos implementando closable, nós temos que prover a implementação do método close. Por enquanto eu vou colocar só um salt, né? Leitor 1 fechando leitor 1. E vou copiar esse método, né, para leitor 2, implements closable e mesma coisa, fechando leitor 2. Então eu declarei minhas próprias classes, implementei o método close, agora eu vou voltar lá no meu teste, try with resources, e vou fazer o seguinte, né, eu vou aqui, nós podemos criar leitor 1 recebe new leitor 1, leitor 1, leitor 1, e eu posso colocar mais de um, né? Mas você tem que terminar com ponto e vírgula. Aí, leitor 2 recebe new leitor 2. Então, como você pode ver, eu posso declarar quantas variáveis eu quiser. A diferença é, eu preciso que essas variáveis implementem a interface closable ou auto-closable. Agora, eu vou chamar aqui esse método ler arquivo e você vai ver que nós temos algo interessante. Nós temos fechando o leitor 2 e fechando o leitor 1. Duas coisas. O Java foi responsável por chamar o close, primeira. E a segunda é que eles são fechados na ordem inversa que eles foram declarados. Então isso é útil porque às vezes você está trabalhando com uma cadeia, né? Principalmente às vezes banco de dados trabalham com uma cadeia de chamadas, né? E você precisa geralmente fechar na ordem inversa que você criou. Então você abre 1, 2, 3 conexões, né? E depois você precisa fechar 3, 2, 1. Então é por isso que ele tem esse comportamento. Se você inverter a ordem, colocar leitor 2 aqui, e aqui embaixo leitor 1, você vai ver que ele vai inverter a ordem. Agora ele fecha leitor 1 e 2, porque leitor 1 está vindo depois do leitor 2. Vou colocar aqui leitor 1 para ficar mais fácil. Bom, então como vocês podem ver, try
with Resources veio para melhorar bastante a legibilidade do código, tira um pouco do cargo do desenvolvedor de lembrar de fechar. Então, às vezes você esquece de fazer o final e nem sempre você vai lembrar que tem que fechar determinado recurso. Então, esse cara aqui ele facilitou bastante, né, o desenvolvimento, principalmente de códigos que estão relacionados a banco de dados, onde você precisa abrir e fechar a conexão praticamente toda hora. Bom, galera, então era isso que tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.